Olá, paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, a paz do Senhor Jesus, pastor. Boa noite, a paz, povo de Deus, iluminado, abençoado. Estamos aqui hoje para mais uma mensagem, para mais uma oração. Amém. E vamos juntos aqui meditar na palavra de Deus, porque já já entraremos em oração, porque estamos vivendo esta campanha da justiça de Deus, tá bom? E nós vamos agora compartilhar com todos uma reflexão da palavra de Deus. Se você assim quiser acompanhar, está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo 27, no verso 1. Diz assim, acompanhe conosco: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Glória a Deus, é muito forte. Davi aqui estava declarando o poder de Deus mediante a uma situação o qual colocava medo, porque é normal que nós venhamos sentir medo. É verdade. É normal, o medo sobrevém para qualquer um. O que é que tem te preocupado? O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem tirado a sua noite de sono? O que é que tem angustiado o seu coração? Qual é a injustiça que você tem passado? Você tem uma resposta. É ou não é verdade? Você saberia me dizer, mas Davi, mediante aquela situação, mediante as lutas o qual ele enfrentava, que não eram poucas, é ou não é verdade? Davi era perseguido, ele era perseguido pelos filhos, ele era perseguido pelo rei Saul, que estava ali a um encalço dele, ele era muito perseguido, ele era um homem muito invejado, mas Davi, neste momento, ele estava afirmando. É como se hoje eu virasse para você e te perguntasse, qual é a injustiça? E se você viesse com uma resposta assim, um exemplo, né? Às vezes você teria para me dizer, missionária, tem uma causa que eu tenho lutado há muito tempo, eu já fui no juiz, perante o juiz, ele prorrogou a minha causa, ele falou que eu teria em outra instância, ele sempre me enrola e eu não tenho conseguido êxito nessa causa. Mas, de outra forma, eu lhe responderia, como diz Davi, a quem temerei? De quem terei medo? Não tenha medo dessa causa que não saiu, não tenha medo deste mal que porventura tem assolado a sua vida, a sua família, o seu casamento. Você hoje vai declarar, vai virar para este problema, vai virar para essa situação e vai mostrar o tamanho do seu Deus. Você vai dizer, eu não temo essa tempestade, eu não temo que essa injustiça o qual estou vivendo, eu não temo este problema, eu não temo esta doença, porque o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, a quem temerei? É ou não é verdade? É muito forte. A senhora estava falando um negócio aí, missionária, e me fez lembrar de algo que eu estava até pregando esses dias na igreja. Eu perguntei para as pessoas assim, quem tem medo? Esses dias na igreja, né? Lembra, né? Esses dias agora. Foi, se eu não me engano, foi semana passada. Foi. Eu perguntei para as pessoas, quem tem medo? No raio ali de umas quase 100 pessoas, ali umas 30% levantaram a mão dizendo que tinha medo de algo. Aí eu perguntei, quem não tem medo? Aí uma grande maioria levantou a mão. Depois eu perguntei de novo, quem tem medo? Quando eu perguntei quem tinha medo, eu também fui uma das pessoas que levantei a mão. E as pessoas se assustaram. Pastor, o senhor tem medo? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te ensinar uma coisa, minha irmã, meu irmão. Todo mundo tem medo, todos nós temos medo, missionário. Todos. Eu tenho medo, a missionária tem medo, você também tem medo. Só que só tem um problema. Aonde que a fé do cristão, do crente, ela começa a naufragar? Não é quando ela tem medo, porque medo todos nós temos. Sabe onde que a nossa fé ela começa a naufragar? Quando nós, ao invés de nós termos medo, mas o medo ele passa a nos ter. É verdade. É uma verdade. Você vê que Pedro, quando Jesus chamou ele, e Jesus estava ali andando sobre as águas, uma vigília da noite, na escuridão. Então quando eles viram aquele vulto, eles acharam que era um fantasma. Jesus, não, sou eu. Aí Pedro falou assim, então se é o Senhor mesmo, ouvindo a voz dele, né? Pedro falou para Jesus, se é o Senhor, então manda eu ter contigo. Jesus falou, vem. Você vê que Pedro, ele tinha medo de afundar. Mas mesmo com medo, o que ele fez, missionário? Ele saiu andando sobre as águas. Só que só teve um problema. Quando ele comeu, a Bíblia fala desse jeito, depois você lê lá para você ver.
Pedro, missionário, ele começou a reparar na força do vento. Verdade. No balanço das águas ali, batendo nas pernas Se dele. distraiu. A Bíblia fala que ele teve medo e ele afundou. Ele tinha medo, só que o medo não tinha ele. Quando ele olhou, tirou os olhos de Jesus e olhou para a situação que estava acontecendo, o medo passou a ter Pedro. Abraçou e ele ele. afundou. Minha irmã, meu irmão, todos nós temos medo, mas o medo não pode ter você. Quando é que o medo ele tem a pessoa, missionária? É quando a pessoa ela joga a toalha, é quando ela desiste. Quando é que o medo tem a pessoa? É quando tem você. É quando você não consegue mais acreditar que a situação vai mudar. É quando você não consegue mais acreditar que Deus ele pode mudar, ele pode reverter essa situação. É ou não é, missionário? Todos verdade. nós temos medo. Davi ele tinha medo, mas o medo não tinha Davi. Por isso que ele falou com toda certeza: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Em outras palavras, eu posso ter medo, mas o medo não vai me ter. E o justo juiz ele vai ser comigo. É assim. Eu sei que às vezes você começa a olhar para a sua vida. Às vezes você olha, a gente está caminhando, missionário, a gente já está quase praticamente no final do ano. Já. Daqui a pouco a gente rápido. daqui a pouco a gente está virando, minha irmã, meu irmão, de 2021 para 2022. Verdade. É ou não é verdade? Voou. E tem pessoas que ela olha, ela fala assim: poxa, eu tô com medo de esse ano encerrar e eu não ter conseguido o que eu estou buscando, não ter alcançado meus objetivos, meus sonhos, meus ideais. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. Muda esse pensamento. Muda esse pensamento. Medo todos nós temos, mas não permita o medo ter você, não. Davi disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Falta poucos meses, dias. Falta 3 meses e alguns dias, né? Para a gente findar 2021 e entrarmos em 2022. Por que você está com medo? Eu estou com medo, pastor, porque até hoje eu não alcancei a minha independência financeira, a minha casa, a minha empresa. Até hoje eu não recebi a minha causa na justiça, esse dinheiro. Até hoje eu não paguei essa dívida. Até hoje eu não resolvi, pastor, essa situação. Minha irmã, meu irmão, medo todos nós temos. Mas não permita o medo ter a senhora. Não permita o medo ter o Senhor. Porque quando nós permitimos, missionária, o medo, ele ter a gente, é onde nós afundamos, é onde nós naufragamos na fé. É verdade, pastor. Assim como Pedro, né, no momento que ele se distraiu, o medo ali tomou conta do coração e ele afundou. É, não é verdade? Mas quando nós agimos como Davi, que mesmo mediante o medo, mesmo mediante a situação difícil, ele falou: Deus é a minha fortaleza, a quem temerei? O que é fortaleza? É uma proteção, é um muro sobre ele. Ele considerava-se uma fortaleza que é intransponível, porque Deus está guardando. Então, nessa história eu vou te convidar para a gente orar, para a gente entrar em oração. E você vai expor para Deus, você vai declarar: meu Deus, mesmo com medo dessa situação, eu vou adiante. Mesmo com medo, o medo não vai me ter. Eu não vou me entregar, eu não vou jogar a toalha, eu vou insistir, porque Deus é com aqueles que não temem, com aqueles que avançam. Então vamos orar agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, é momento de oração. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso e amado Pai, todos nós temos medo, e essa é a realidade, porque ninguém aqui é um pedaço de lata, ninguém aqui é um robô manipulado pelo homem, não. Nós somos carne, nós somos humanos, sujeitos a erros, a falhas, a fraquezas, a tropeçar. Todos nós temos medo, mas, meu Deus, o medo, ele não nos tem. Quando nós temos medo, mas o medo não nos tem, mesmo com medo, a gente anda sobre as águas, aleluia. Mesmo com medo, a gente enfrenta os inimigos, a gente enfrenta a ameaça de Satanás, nós enfrentamos os desertos, os vales, as tempestades da vida. Mesmo com medo, meu Pai, nós caminhamos de fé em fé. Mesmo com medo, meu Deus, nós cremos, nós acreditamos e confiamos, meu Deus, na Tua santa e poderosa palavra, Deus. Sim, meu Deus. Ô Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha fortalecer, meu Pai. Fortaleça, meu Pai, este irmão, esta irmã que está passando um momento, o qual tem sentimento de medo. Mas a partir de hoje, meu Pai, mediante a Tua palavra, nós declaramos que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, e não teremos medo, porque o
Senhor é Deus na tua vida. Ele está na tua frente, te protegendo, te guardando. Então, nesta hora, meu Pai, nós entregamos todas as vidas, o qual, meu Pai, tem chegado os nomes. Nós colocamos, meu Pai, diante do Senhor, meu Pai, aquelas pessoas que têm medo até da morte, que está no leito de hospital, que está precisando de uma ajuda, de uma solução urgente. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu te entrego vidas agora que clamam por socorro, meu Pai. Aleluia. Vidas, meu Pai, que estão, meu Pai, ali dilaceradas, meu Pai, coração que estão machucados, meu Pai, mediante o sofrimento, a injustiça da vida, meu Pai. Mas eu te peço nesta hora que o Senhor venha ser a fortaleza, que o Senhor venha ser a salvação, a cura, a bênção, a prosperidade, a paz, o amor, meu Pai, para todos estes que nos acompanham, pois nós entregamos todos, meu Pai, nas tuas mãos, crendo que o Senhor é a nossa luz e não vamos temer a mal algum, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos, graças a Deus. E siga nesse pensamento, não tema, segue adiante porque Deus é contigo. Se inscreva no nosso canal, venha fazer parte aqui, né, da nossa família. Curte esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, envie para alguém que você sabe que tem medo, que precisa de ouvir esta palavra, tá bom? E aqui abaixo você vai comentar, você vai dizer, assim como Davi, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação e eu não terei medo. Aleluia. Porque Deus é a minha fortaleza. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Estamos firmes e fortes, orando todos os dias à meia-noite, todos os dias. Eu, o pastor e a minha filha temos nos colocado de joelho, lutando, clamando a Deus por justiça. Não desista, Deus é contigo, tá bom? Um beijo aqui do pastor, da missionária, que Deus te abençoe, tá bom? E até mais. Tchau, a paz.